Vamos fazer uma coisa bem simples. Puxe o ar, agora solte. É algo tão automático, né? A gente faz isso milhares de vezes por dia sem nem perceber. Mas o que realmente acontece no nosso corpo quando a gente respira? Qual é a mecânica por trás dessa força invisível que mantém a gente vivo? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. A primeira coisa que vem à mente é que a gente suga o ar para dentro, quase como um aspirador de pó. E, olha, parece fazer sentido, mas a ciência por trás disso é um pouco diferente. E, na verdade, é muito mais interessante. A pergunta que fica é: o que, de fato, faz o ar entrar nos nossos pulmões? A resposta para tudo isso está em uma única palavra: pressão. Todo o mecanismo da respiração, do comecinho ao fim, é governado por diferenças de pressão. Simplesmente a diferença entre a pressão do ar aqui fora e a pressão do ar lá dentro dos nossos pulmões. Para entender como isso funciona, a gente precisa dar uma olhada rápida em algumas regras básicas da física, porque no final das contas, o ar é um gás, e gases, como todo na natureza, obedecem a leis bem específicas. E a regra número 1 aqui é o tal do gradiente de pressão. É bem simples. O ar, ou qualquer gás, sempre vai se mover de um lugar com mais pressão para um lugar com menos pressão. É como uma bola rolando ladeira abaixo. Ela sempre vai do ponto mais alto para o mais baixo. Com o ar, é a mesmíssima coisa. Tá, mas como é que o nosso corpo cria essa diferença de pressão? A mágica acontece por causa da lei de Boyle. Pensa assim, há uma relação inversa. Se a gente aumenta o volume de um recipiente, a pressão do gás lá dentro diminui. E se a gente diminui o volume, a pressão aumenta. É exatamente esse princípio que o nosso corpo usa. Guarda bem essa ideia, porque ela é a chave de tudo. Agora que a gente já entendeu a física da coisa, vamos conhecer os protagonistas biológicos, ou seja, quem no nosso corpo coloca essas leis para funcionar. As estruturas principais são, claro, os pulmões e a caixa torácica, que protege eles, mas a grande estrela desse show é o diafragma. Esse músculo enorme que fica na base do tórax é o verdadeiro motor da respiração. É ele que faz a maior parte do trabalho pesado. Então, a inspiração, o ato de puxar o ar, é um processo ativo. O corpo precisa contrair o diafragma e outros músculos para fazer isso acontecer. Já a expiração, quando a gente está em repouso, é o oposto. É um processo totalmente passivo. Não tem contração de músculo, o sistema todo simplesmente relaxa e, por causa da sua elasticidade, empurra o ar para fora. Como um elástico que volta à sua forma original. Certo. Agora vamos juntar todas as peças e acompanhar o ciclo de uma única respiração, passo a passo. Começando pelo ato 1, a inspiração. Tudo começa com um sinal elétrico vindo do cérebro. Esse sinal manda os músculos se contraírem, o que expande a caixa torácica. Lembra da lei de Boyle? Esse aumento de volume faz a pressão dentro dos pulmões cair. E pronto, a pressão lá dentro fica menor que aqui de fora, e o ar simplesmente entra seguindo o fluxo natural. Olha só que interessante a ação do diafragma. Ele sai de um formato de cúpula, quando está relaxado, para uma posição bem mais reta, achatada quando se contrai. É esse movimento para baixo que abre espaço para os pulmões se expandirem. É um design de uma eficiência incrível. Ok, o ar entrou. E agora, como ele sai? Vamos para o ato 2, a expiração tranquila, que, como a gente viu, é um processo passivo. Aqui, a beleza está na simplicidade. O sinal nervoso simplesmente para. Aqueles músculos que estavam contraídos agora relaxam. A caixa torácica e os pulmões, que são elásticos, voltam para o tamanho normal deles. Esse volume menor aumenta a pressão lá dentro. E aí já sabe, a pressão interna fica maior que a externa e o ar é empurrado para fora, sem nenhum esforço. É exatamente o processo inverso. O tórax, que estava todo expandido para inspirar, agora volta para a posição de repouso. Isso diminui o volume, aumenta a pressão interna e tchau ar! Uma demonstração perfeita de causa e efeito. Então, como é que a gente consegue visualizar essa dança toda, essa sincronia entre pressão e volume acontecendo em tempo real? A melhor forma é com um gráfico, que conta a história completa de uma única respiração. Olha, esse gráfico pode até parecer meio complicado no começo, mas ele é a chave para a gente visualizar o processo todo. Ele mostra exatamente como as pressões e o volume nos pulmões mudam ao longo de um ciclo de respiração. Para ficar mais fácil, vamos focar em um ciclo só, que nesse gráfico aqui dura mais ou menos 4 segundos. Vamos lá. Durante a inspiração de 0 a 2 segundos, repara na curva A da pressão. Ela fica negativa.
E por causa disso, a curva C, que é o volume, sobe, o ar está entrando. Depois, na expiração de 2 a 4 segundos, o jogo vira. A pressão, curva A, fica positiva e o volume, curva C, desce, o ar sai. E a curva B. Essa é a pressão intrapleural. Pensa nela como uma cola que garante que os pulmões não murchem. Ela está sempre ali mantendo tudo no lugar. É uma coreografia perfeita. Isso tudo nos leva a uma última pergunta. Se a expiração normal é passiva, não exige esforço, como é que a gente consegue soprar com força as velas do bolo de aniversário ou até mesmo gritar? A resposta para isso é o que chamamos de expiração forçada. Aí sim, a gente usa outros músculos, como os do abdômen, para comprimir o tórax com mais força e velocidade. Mas, mesmo nesse caso, a física por trás é a mesma. Tudo se resume a manipular o volume para alterar a pressão. No fim, é um ciclo perfeito de física e biologia, que se repete mais de 17.000 vezes por dia, sem a gente nem precisar pensar nisso. Uma força invisível, elegante e movida simplesmente por diferenças de pressão.